Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos em Cristo, graça e paz, que alegria poder estar novamente com você, com sua família, através do AME. Um projeto de Deus, uma visão de Deus para a nossa bênção. O tema de hoje, o poder da intercessão pelos crentes, tem como objetivo revelar à igreja que a intercessão dos santos podem trazer à existência a manifestação de Deus em tudo aquilo que está revelado em sua palavra, concernente às nossas vidas espirituais. Isso é muito profundo. Quando o Senhor nos deu a visão para o AME, a sua palavra foi esta: coloque a minha aliança no coração dos meus filhos e eu vou dar forma espiritual a eles. E quando nós recebemos esta palavra para a igreja e começamos a trabalhar no AME, a profundidade desta revelação, ela não veio de uma só vez, ela foi acontecendo quanto mais nós íamos estudando a palavra de Deus e passando esta revelação para os irmãos, ou revelações, porque os livros contêm a revelação divina, a aliança divina está contida ali e foi escrita por homens inspirados por Deus para este fim. Então, Deus foi nos mostrando que a palavra dele é viva e eficaz, ela penetra, ela destrói aquilo que nos amarra, nos conduzindo a uma vida mais profunda. E agora nós chegamos no momento que você vai entender o porquê que nós separamos, ou seja, dividimos toda a igreja em grupos de 5 famílias e colocamos sobre cada família um intercessor. Nós chamamos de intercessor porque estas pessoas, elas irão entrar na presença de Deus para pedir e orar para que as coisas reveladas sejam ativas, ou seja, sejam avivadas dentro do coração de cada crente. Quando isto acontece, nós vamos tomando a forma da palavra de Deus. Vamos nos tornando como o Verbo vivo, ou seja, como Cristo. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então veja, como é que ele imita Cristo? Ele não é que ele vai fazer alguma coisa que se parece com ele. Ele imita Cristo porque Cristo causa as suas impressões na carne de Paulo. Ou seja, Cristo marca ele com o seu poder e agora então ele passa a agir como Cristo age. E se você age como o outro age, isso é chamado de imitação. Você faz o que o outro faz, com detalhes e perfeição. Então, nós estamos vendo que nós temos um objetivo neste estudo de hoje, de revelar a você, a igreja, que pelas intercessões nós podemos trazer à existência a manifestação de Deus naquilo que Ele mesmo, na sua presciência,
no seu poder, escreveu para nós hoje. Então, algumas coisas foram guardadas para o tempo do fim. Então, o que é que está guardado em Cristo para os tempos do fim? A se manifestar agora. Coisas que nunca entraram nos olhos humanos, nunca penetraram os ouvidos humanos, o coração humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E esta ação do Espírito Santo, ela começa a entrar em atividade no momento em que nós ensinamos a palavra, ou seja, pela pregação da fé. Então, tudo tem um propósito diante de Deus. Nada é por acaso. E nós vamos falar sobre o poder da intercessão pelos crentes a partir do texto que Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim: não cesso de dar graças por vós. Veja bem, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele havia dito, no versículo 15, que tinha ouvido falar da fé deles. Então, ele disse assim: no momento em que vocês receberam fé, e eu tenho ouvido esta fé que opera em vocês, eu não tenho parado de orar diante de Deus, porque me foi dado conhecer os mistérios de Deus para a igreja. Então eu não paro e não cesso de fazer menções de vocês perante Deus nas minhas orações, para que algumas coisas venham a ser parte de vocês e existam em vocês como promessa de Deus. Agora veja, nós estamos num contexto de vida onde o mundo está mergulhado em densas trevas. Então, no meio de trevas, é preciso se ter luz. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos caminhar. Então, existem coisas reveladas por Deus que, se não forem discernidas e cridas, elas não geram um efeito espiritual no crente. Porque estas revelações são para nós como luz para o nosso caminho, na manifestação de Deus conforme a revelação escrita em sua palavra. Então, muitos crentes são ignorantes destas verdades porque suas vidas estão presas aos rudimentos deste mundo. Falam mais de futebol do que eles falam da palavra. Eles frequentam mais os cinemas do que frequentam as orações. Eles se divertem mais nos parques do que se divertem na comunhão com os santos. Então veja, existe um espírito que está buscando os rudimentos deste mundo. Por quê? Porque falta o entendimento das coisas mais profundas. Então, não existe aquela inclinação para orar a Deus por isto, porque não há o entendimento e não há revelação em suas mentes. Então, muitos crentes estão ignorantes destas verdades, porque essas suas vidas estão presas pelos desejos e a concupiscência de seus corações a este mundo tenebroso. Então, embora herdeiros de Deus, vivem como escravos. Mas isso pode ser mudado. E glória a Deus por isso. Isso pode ser mudado pela revelação da palavra de Deus. Por isso, nós estamos trazendo esta revelação ao seu coração hoje. Jesus falou uma coisa para Nicodemos muito importante para nós hoje também. Ele fez uma revelação, uma afirmação para Nicodemos, dizendo o seguinte: para entrar no reino é necessário
ver o reino. Então veja, antes de que eu possa receber os poderes do reino, eu preciso ver o que o reino me proporciona. Então isso está revelado na palavra. E se eu não ver, eu não entro. Agora, Deus nos deu olhos espirituais, abriu os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o que está escrito sobre o reino. Ou seja, nós podemos ver o evangelho da salvação divina. Então, é necessário que nós possamos ver. O reino de Deus pode ser visto claramente nas Escrituras. Ele foi revelado nas Escrituras. Então veja, a sua precisão e verdade nos proporciona a porta de entrada para que possamos experimentar todos os poderes que Ele oferece. Então o reino de Deus vem a nós pela oração, ou seja, pela intercessão. Foi isso que nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz assim, venha o teu reino. Ele orou. Ele disse, vocês querem fazer parte disto? Então vejam isso. Ore assim, Pai, venha o teu reino. Seja aqui na terra como é no céu. Em outras palavras, que aqui na terra eu viva os poderes que o teu reino tem e é aí no céu. Então venha o teu reino, venha para mim. Então nesta visão bíblica, nós podemos entender que o reino de Deus, irmãos, ele se manifesta pela intercessão dos filhos de Deus na igreja. Então veja, essa verdade, nós podemos ver esta verdade que está sendo dita aqui, imitando o apóstolo Paulo, porque ele nos diz isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que é que Cristo trouxe e fez com que Paulo agisse? Orasse por certas coisas em favor dos seus irmãos. Então agora ele diz, sede meus imitadores. E se eu vou ser imitador, eu vou também orar pelos meus irmãos. Para quê? Para que isto venha abundantemente sobre a igreja. Por quê? Porque existe um poder que opera quando as nossas orações são levantadas diante de Deus. Eu creio que muito ainda nos falta o conhecimento sobre oração. Por quê? Porque nós não entendemos muitas vezes, irmãos, o poder que as orações possuem. Veja, nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo nos ajuda intercedendo por nós. Agora veja bem, como que eu sei que o Espírito Santo está pedindo a Deus por nós quando nós verbalizamos? Então, a oração é uma verbalização daquilo que o próprio Espírito está falando com Deus, para que se saiba aqui o que Deus está por fazer. Vamos utilizar o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, ele disse, eu sei o que tu vais fazer, porém, para que eles saibam que tu me enviastes, eu oro a ti. Então, no momento em que ele revelou isto, as pessoas ficaram na expectativa do que iria acontecer. Então, Jesus Cristo dá a palavra de ordem, exerce o seu poder e diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Então, o povo viu a glória de Deus e viu quem operou na vida de Lázaro. Porque houve o quê? Uma oração, porque houve uma palavra que foi soada. Então veja, a oração é algo muito importante e quando ela é feita em
conexão com o Espírito, ou seja, quando o Espírito de Deus nos revela a vontade de Deus e intercede por nós a Deus, a intercessão por nós a Deus, ela é verbalizada nos pedidos. Então, Deus, eu te peço que cures fulano. Então, quando Deus cura, nós atribuímos a glória dele. Mas eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas, eu não sei, eu nem tenho palavras para dizer, como que pode dizer assim, eu vou orar por você, ou ora por mim. Essa expressão, irmãos, a gente ouve todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares. Mas será que nós realmente estamos entendendo o nosso próprio pedido? Ore por mim. O que vai dentro de você quando você pede para alguém orar? E quando você diz vou orar, qual é o peso? Qual é a realidade? Qual é a certeza de que você pode conduzir isso para Deus e Deus agir? Talvez por isso as nossas orações não têm surtido os efeitos que precisariam surtir. E por isso as pessoas não têm crido como deveriam crer. Então Paulo faz uma intercessão. Ele diz, eu não cesso de fazer menções diante de Deus. Para quê? Para que algumas coisas aconteçam com vocês, a fim de que em vocês toda bênção de Deus passe a ser bênção e abençoe os outros. Como nós dissemos nos estudos anteriores. Portanto, Paulo diz, tendo ouvido a fé que há entre vós. A fé está também entre nós, irmãos, porque todos nós temos fé. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador tem fé. Então, a fé está entre nós, que fazemos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma fé que operava nos crentes de Éfeso. Então, veja, a fé era muito importante e a fé era a mola propulsora dos crentes para o recebimento das dádivas divinas. Agora veja bem, eu sei que Deus dá segundo o meu pedido, eu sei que Deus é poderoso para me conceder muito mais além do que eu possa pedir ou imaginar. Então veja, ele diz, eu sei que vocês têm a fé, eu sei que vocês hoje são possuidores do Espírito Santo, eu sei que Deus os abençoou com toda sorte de bênção em Cristo. Então agora eu faço menção de vocês perante Deus para que o Espírito que está em vocês faça aquilo que Deus propôs antes da fundação do mundo, Ele realizar em vocês. Então Paulo orava. Ele começa então a ligar-nos espiritualmente às bênçãos divinas, porque aquela bênção que ele disse que é disponível de Deus para ele agora começa a nos abençoar. Como? Revelando os propósitos de Deus. Por isso que é muito importante, queridos, nós entendermos o plano de salvação e entendemos o poder e a eficácia do Espírito Santo. Porque quando nós estamos ensinando, agora mesmo, nós estamos sendo bênção. Não é que, o pastor Roberto é uma bênção. Não é somente isso. Você está, na realidade, dizendo, o pastor Roberto, inspirado pelo Espírito Santo, está nos falando coisas que Deus deseja e vai operar pelo seu Espírito em cada um de nós. Agora, não somente isto é informado, mas agora isto é ligado. Como? Pela oração. Pai, em nome de Jesus Cristo,
liga-os nesta verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta bênção seja liberada sobre os teus filhos, aqueles que receberam o teu Espírito, aqueles que são movidos pela tua fé. Bendito és Deus Todo-Poderoso, que os escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que nós afirmamos sobre a Igreja Batista Ágape. Porque não é porque nós somos uma igreja diferente, nós somos privilegiados. Não, senhores, é porque nós temos a consciência dessas verdades. E a Igreja Batista Ágape nasceu no coração de Deus para ser uma bênção. Para ser uma bênção para Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Por quê? Pela revelação dada sobre o nome Ágape, pela revelação dada a ela sobre a pessoa de Jesus Cristo, pela revelação dada a ela sobre os poderes que existem na pessoa gloriosa do Espírito Santo. Na realidade disto, na realidade de que somos profetas, reis e sacerdotes. Portanto, quem é abençoado com esta visão, quem é abençoado com esta revelação, abençoa. Vai, não fica parado, vai adiante, ele vai realizar, porque Jesus é a força e o poder de tudo o que Deus preparou para nós. Agora veja, Paulo disse, eu oro para que o Senhor conceda a ele esta bênção, para que eles, ó Deus, possam ser o que o Senhor diz que eles serão. Então, resta-nos saber agora que bênção é essa, o que Deus diz que nós somos, o que Deus revela sobre o que nós precisamos para sermos esta bênção e abençoarmos Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Isto nós vamos falar na próxima reunião. Nós vamos encerrar aqui e esperando e orando a Deus para que você possa entender essa bênção da intercessão, porque ela é tão profunda e o que ela vai trazer de benefícios, não somente para a sua vida em particular, mas especialmente para a vida de toda a igreja. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana.